Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Santuário do Pai das Misericórdias, nesse dia de festa, é festa do Pai das Misericórdias. Que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos juntos para celebrar essa linda festa do Pai das Misericórdias. Minha saudação a todos vocês que se encontram aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. E minha saudação a todos os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Juntos faremos, pela graça de Deus, a experiência da misericórdia do Senhor. Minha saudação também ao Ministério de Música, a Salete, todos os irmãos e irmãs que embelezam com a arte musical o nosso encontro, a nossa festa do Pai das Misericórdias. Para nós celebrarmos bem esta festa, estamos vivendo, portanto, esse dia de encontro. O tema que me pediram para refletir com vocês é este: o Pai envia o seu Filho para salvar. O tema da nossa pregação é este: o Pai envia o seu Filho para salvar. Vamos repetir juntos, eu falo e vocês repetem. O Pai envia o seu Filho para salvar. Vamos ler todos juntos agora? O Pai envia o seu Filho para salvar. Para salvar, o Pai envia o seu Filho. E por isso que nós confessamos que o Pai é o Pai das misericórdias. Enviou-nos o seu Filho para salvar, porque Ele é um Pai rico em misericórdia. Este tema, ele foi extraído do capítulo 3 do Evangelho de São João, que eu gostaria que vocês pegassem comigo, aqueles que trouxeram a Bíblia, têm a Bíblia consigo, podem pegar a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Interessante percebermos que providencialmente o tema desta nossa reflexão, ele é extraído desse capítulo 3 do Evangelho de São João, que é exatamente o trecho do Evangelho do dia de hoje. Vocês sabem que hoje a igreja no mundo inteiro celebra a festa da Santíssima Trindade, não é isso? Hoje é a festa da Santíssima Trindade. Nós estamos no ano litúrgico A, e no ano litúrgico A, o Evangelho da festa da Trindade Santa é exatamente este, o Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Jesus diz a Nicodemos, um príncipe dos judeus, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vou repetir, João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo,
que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Irmãos e irmãs, nesta festa do Pai das Misericórdias, dentro desta linda solenidade da Santíssima Trindade, o convite que nós recebemos de Deus, o Pai das Misericórdias, é que nós confessemos a fé, que nós professemos a fé em Jesus, o Salvador da humanidade. A misericórdia do Pai chega ao coração humano, a misericórdia do Pai transforma o coração humano por essa via, por esse caminho, que é a fé em Jesus, o Salvador da humanidade. A misericórdia do Pai, ela é extensiva a toda a humanidade, a todo homem, a toda mulher. A misericórdia do Pai é extensiva a todos. Porém, os seus efeitos, os efeitos da misericórdia do Pai, se concretizam na vida, no coração daqueles que creem em Jesus como o Salvador da humanidade. Não é possível experimentar toda a graça da misericórdia do Pai, experimentar toda a ação transformadora, toda a ação libertadora de todo o mal, através da misericórdia de Deus, a não ser por meio da profissão de fé em Jesus, o Filho de Deus Salvador. O próprio nome de Jesus, irmãos e irmãs, o nome de Jesus significa Deus salva. Yeshua, em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Ele foi enviado pelo Pai das misericórdias com uma missão concreta, com uma missão muito real, mas com uma missão de comunicar a misericórdia do Pai, salvando-nos, salvando a humanidade. E essa missão Jesus a cumpriu em sua Páscoa de morte e ressurreição. Ele a cumpriu, Ele a realizou. Por meio da sua morte de cruz e gloriosa ressurreição, Jesus comunicou para sempre a misericórdia do Pai à humanidade. Mas se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer fazer essa experiência concreta da misericórdia do Pai, se você quer experimentar todos os efeitos libertadores da misericórdia do Pai, é necessário, é preciso que você professe a sua fé em Jesus, o Salvador da humanidade. Por isso diga comigo, eu professo a minha fé em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu preciso crer
ainda mais em Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador da humanidade. Porque, como diz a palavra de Deus, é por meio do Filho único, é pela fé em Jesus, que nós temos a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Eu creio nesta verdade, a verdade do amor, a verdade da misericórdia. Jesus Cristo é o único Senhor. Jesus Cristo é o único Salvador. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. É preciso crer, meus irmãos e irmãs, porque como nos assegura a palavra de Deus, do Evangelho de São João capítulo 3, todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da humanidade, não perece. Não vive a experiência da condenação, mas possui a vida eterna. Isso é uma graça maravilhosa, irmãos e irmãs, que Deus, o Pai das misericórdias, nos concedeu por meio do seu Filho, a vida eterna. Certamente, quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos naquela vida que teremos na comunhão eterna com Deus, porém, somente na glória, somente quando nós passarmos dessa existência terrena, quando fizermos a experiência da morte, é que a partir de então teremos a vida eterna. Mas na realidade, irmãos e irmãs, a vida eterna começa aqui e agora. A vida eterna é uma graça que o Pai das misericórdias nos concede a partir do momento em que nós cremos. A partir do momento que o Espírito Santo, ele nos concede o dom de crer. Ele nos concede o dom da fé em Jesus como único Senhor e Salvador. Quando nós abrimos o coração a este dom, o dom do Espírito Santo, que é o dom da fé, e pela fé conhecemos Deus, conhecemos o amor de Deus, conhecemos a verdade da misericórdia de Deus, e pela fé nós aderimos, nós nos comprometemos com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nós aderimos à palavra de Jesus, nós aderimos à pessoa de Jesus. Nós cremos que pela sua Páscoa de morte e ressurreição, Ele nos deu a salvação, Ele realizou a salvação da humanidade. Quando, pela fé, nós cremos nestas verdades, a vida eterna se derrama em nossos corações. A nossa vida, mesmo com todas as suas limitações, mesmo com todas as suas fraquezas, mas a nossa vida, ela é tomada por essa graça, a vida eterna de Deus. É a comunhão de amor com o mistério de Deus, o nosso Deus uno e trino,
Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nós nos tornamos, pela ação do Espírito Santo, templos vivos de Deus, templos da Santíssima Trindade. O mistério de Deus, uno e trino, se manifesta a partir dos nossos corações. E por isso temos esta certeza, temos essa segurança de fé. A vida eterna já começou na vida daqueles que creem. A vida eterna já começou. E claro, obviamente, quando nós passarmos pela experiência da morte, quando nós passarmos deste mundo para a glória de Deus, aí sim experimentaremos todo o vigor, todo o esplendor desta vida eterna, mas que começa aqui e agora. Você crê? Você crê? Começa aqui e agora. As experiências de fé que nós fazemos, do amor de Deus, repito, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar de muitas vezes vacilarmos na fé, duvidarmos do amor de Deus por nós, quando fazemos a experiência do sofrimento, da angústia, tensões, problemas de ordem pessoal, problemas de ordem familiar, problemas de ordem profissional, social. Muitas vezes fazemos a experiência de duvidar do amor de Deus. Mas nós temos essa certeza, é a fé em Cristo, é a fé no mistério do amor de Deus que nos assegura que a vida eterna já começa aqui e agora. Que Deus, pela sua graça, pelo poder do seu Espírito, nos encaminhará para um dia tomarmos posse desta vida plena, no seu amor, na comunhão eterna, na glória de Deus. Quando nós passarmos deste mundo para a glória de Deus, mas a vida eterna começa aqui e agora, na vida daqueles que creem. Por isso, São João, o evangelista, coloca para nós esse lindo discurso de Jesus. De tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê já possui a vida eterna. Quem crê já experimenta os efeitos desta vida, a vida de Deus, o mistério do Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 17, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A igreja, corpo místico de Cristo, ela foi fundada por Jesus a partir da fé dos apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo. Pedro, Tiago, João, Mateus e todos os outros que Jesus pouco a pouco chamou para o discipulado, para o seu seguimento, a partir da fé dos apóstolos em Jesus como único Senhor e Salvador. A partir da fé dos apóstolos, Jesus, ele fundou a sua igreja. No grupo dos apóstolos se desponta a fé do apóstolo São Pedro. Vocês se recordam dessa passagem do Evangelho de São Mateus? Quando o próprio Jesus pergunta: quem é o Filho do Homem? O que o povo diz a respeito do Filho do Homem? E aí os apóstolos dão diversas respostas. E depois Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? O que Pedro disse? Pedro disse: tu és o Cristo,
Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. E Jesus imediatamente responde: feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sob esta pedra farei o quê? Edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo, ela foi edificada tendo como fundamento a fé dos apóstolos, a fé dos primeiros discípulos de Cristo, e particularmente a profissão de fé do apóstolo São Pedro. Depois da experiência da ressurreição de Jesus, depois da experiência do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos, os discípulos e também as discípulas de Jesus saíram pelo mundo afora, irmãos e irmãs, anunciando a boa nova de Jesus. De tal forma, eles estavam convencidos pelo Espírito Santo, de tal forma, eles acreditavam no amor misericordioso de Deus, que chegou ao coração, que transformou a vida deles, de tal forma que eles não podiam se calar, eles não podiam conter dentro de si esta verdade de fé, esta verdade de salvação, e pelo mundo afora pregavam a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus, ministravam a misericórdia de Deus, anunciando o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus, anunciando os ensinamentos do Mestre, do Salvador. Sobretudo lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos vários testemunhos desses momentos em que os discípulos de Jesus anunciaram com intrepidez, com alegria, com parresia, com desassombro, anunciavam o nome de Jesus e ministravam pelos milagres, pelas curas, pelos sinais, ministravam o amor misericordioso de Deus. Um desses testemunhos nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram ao templo de Jerusalém para rezar. E ali, no pórtico do templo, eles se depararam com um homem coxo de nascença, pedindo esmolas. E diante do pedido que aquele homem fez, Pedro e João disseram para ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado, porque Pedro e João estavam convencidos pelo Espírito Santo. Homens de fé em Jesus, o Salvador da humanidade. Eles estavam de tal forma convencidos de que a vida eterna se experimenta por meio da fé em Jesus, Salvador da humanidade. Eles comunicaram aquela graça para aquele pobre homem, o coxo de nascença. O homem foi curado, o homem começou a andar, o homem começou a pular, alegremente começou a bendizer a Deus. As autoridades religiosas de Israel ficaram extremamente incomodadas, porque os apóstolos estavam espalhando a boa nova de Jesus. Os apóstolos estavam anunciando mundo afora a boa nova de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e portanto as autoridades de Israel estavam profundamente incomodadas.
E aí nós temos o capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vieram sacerdotes, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, depois que o povo ficou maravilhado com a cura daquele coxo de nascença, então o povo se aproximou de Pedro e João, eles falavam ao povo, então vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados, porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Versículo 4, Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação de Pedro e João, creram. E o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Os apóstolos Pedro e João estavam de tal forma tomados, convencidos pela fé em Jesus Salvador, essa fé, ela se irradiou, essa fé contagiou a vida de outras pessoas. 5.000 pessoas, a partir daquela pregação e do testemunho da cura do coxo de nascença, 5.000 pessoas se converteram a Jesus, creram em Jesus, o Salvador da humanidade. E aí, as autoridades religiosas de Israel, tentando inibir os apóstolos, tentando silenciar o testemunho dos apóstolos, prenderam os apóstolos. E aí questionaram, versículo 7, com que poder, ou que nome, em que nome fizestes isso? Questionaram. Como é que vocês conseguiram curar este coxo de nascença? Com que poder vocês realizaram esse milagre? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós, e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele, por meio de Jesus, é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Repita comigo, meu irmão, minha irmã, este versículo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E este nome é Jesus, o Filho de Deus Salvador, a manifestação da misericórdia de Deus. Neste nome eu creio, nesta pessoa, a pessoa do Filho de Deus, a pessoa do Verbo encarnado, aquele que morreu na cruz por mim, que no terceiro dia ressuscitou.
É nesta pessoa, a pessoa do Filho de Deus, que eu creio. É o nome que nos foi dado para que sejamos salvos. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, neste nome que tem poder, o poder da misericórdia do Pai, o poder de me tornar criatura nova, o poder de me salvar. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus no Evangelho de São João capítulo 3, como nós estamos refletindo, ela é muito concreta. Para que nós não sejamos condenados, mas para que possuamos a vida eterna, precisamos crer no Filho único de Deus. Precisamos crer. E crer significa, como eu já disse, aderir à pessoa de Jesus. Crer significa comungar a vida de Jesus. Crer significa procurar com a graça de Deus seguir os passos de Jesus, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, abrir o próprio coração, abrir a própria vida para o reino de Jesus, o reino de paz, o reino de justiça, o reino de reconciliação, o reino do amor misericordioso. É aderir, é aderir. É de fato se tornar discípulo de Jesus, discípula de Jesus, seguir os seus passos. E com isso, experimentamos a vida eterna, os efeitos da vida eterna na nossa vida. Aderir à pessoa de Jesus é aderir à comunidade de Jesus, à comunidade daqueles que creem, a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, que é a sua igreja, o seu corpo místico. É participar da vida da igreja, é tomar parte da vida, da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, a igreja. E ao mesmo tempo, a fé, ela nos impulsiona, ela nos motiva a confiar em Jesus. A confiar em Jesus. A confiar no seu amor misericordioso. A confiar que Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. E agora eu gostaria de refletir com vocês o amor misericordioso de Deus, que nos foi ministrado por Jesus, o Salvador da humanidade, o Filho único de Deus, nesta certeza de que Ele não veio para condenar, mas para salvar. Tem muita gente que infelizmente vive uma vida de condenação. E por quê? Porque não crê. Porque ainda não abriu o próprio coração, ainda não abriu a própria vida, a própria existência ao dom da fé, ao dom do Espírito Santo, a fé em Deus, no amor de Deus, no amor misericordioso de Deus. Ainda não abriu o próprio coração, a fé em Jesus, o Deus salva, o Messias Redentor. Pessoas que ainda vivem uma vida de condenação.
Existem pessoas que ainda vivem uma vida de condenação, justamente porque, por exemplo, porque não acreditam na possibilidade de ter uma vida melhor, em termos espirituais, em termos afetivos, emocionais, familiares. Pessoas que têm consciência das próprias misérias, mas não acreditam na possibilidade de mudança. Durante a adoração ao Santíssimo Sacramento que nós tivemos aqui, no começo da manhã, aqui no santuário, a Luzia Santiago, por exemplo, rezava sobre a questão dos jovens escravos das drogas. Uma realidade cada vez mais difusa na nossa sociedade, nas nossas famílias. Eu sou do tempo que pensar em utilizar uma droga, um entorpecente, uma maconha, pensar em utilizar um negócio desse, era a certeza de ir para a cadeia. Eu tive amigos que experimentaram essas coisas. Eu falava, meu Deus, camarada corre um risco de ir para a cadeia. Eu sou do tempo que a gente tinha um medo enorme de tocar no negócio, de chegar perto. E hoje em dia parece que as coisas estão mais flexibilizadas. Uma juventude que já não tem mais medo dessas coisas. Pelo contrário, passam muitas vezes a ideia de que a pessoa vai ficar mais alegre, mais entusiasmada, a pessoa vai perder a vergonha, vai ficar desinibida. E tem muita gente que, em nome da fantasia, de uma falsa alegria, assim por diante, entra na experiência, mas depois se torna essa pessoa escrava, ainda achando que a qualquer momento ela pode se livrar do negócio. Mas quando ela faz a experiência da escravidão, toma consciência da escravidão, só que é uma escravidão que não apenas leva a pessoa a uma experiência de morte, é uma escravidão que não apenas leva aquela pessoa, a pessoa que usa as drogas, os entorpecentes, a experiência de morte, de uma vida sem sentido, mas a família daquela pessoa também é atingida. A família daquela pessoa, de certa forma, morre junto. É verdade ou não é? Como a droga, o alcoolismo, a dependência química, como isso leva não somente a pessoa a uma vida de morte, mas parece que a morte se instala naquela casa, naquela família. Ao tomar consciência da própria limitação, da fraqueza de se libertar da escravidão das drogas, tem pessoas que se julgam condenadas, porque para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. E tem pessoas, as próprias pessoas da casa, da família, que não sabem mais o que fazer. Recorrem a todas as ajudas
e não percebem os resultados de melhora, de mudança. E com o tempo, também as pessoas da casa, da família, acreditam que para aquele irmão, para aquela irmã, não tem jeito. Também as pessoas da casa, da família, acham que aquele irmão, que aquela irmã está condenado, está condenada, não tem mais jeito. Eu preciso dizer para essa pessoa, que talvez esteja aqui no santuário do Pai das Misericórdias, e talvez esteja me acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, você tem jeito. O Pai das Misericórdias enviou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Não para condenar você, que acha que não tem jeito. Não para condenar o seu filho, não para condenar a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, escravos das drogas, escravos do alcoolismo, escravos da violência, escravos da mentira, escravos de uma vida imoral, escravos de uma vida de adultério, de uma vida de infidelidade, escravos da prostituição. Eu afirmo, pela fé na palavra de Deus, eu afirmo, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único. De tal modo Deus amou você, meu irmão. De tal modo Deus amou você, minha irmã. De tal modo Deus amou o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. De tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, para condenar o seu filho, para condenar a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, para condenar você. Deus não enviou Jesus para condenar você, mas para que o mundo, para que você seja salvo por Ele. Você acredita nisso? Nós não podemos, irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas de Jesus, como membros da Igreja de Cristo, da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, nós não podemos, como filhos do Pai das Misericórdias, não podemos ser profetas da condenação, achar que as pessoas não têm jeito, achar que você não tem jeito. Porque Jesus não foi enviado pelo Pai das Misericórdias para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. O Senhor, nesta festa do Pai das Misericórdias, na solenidade da Santíssima Trindade, o Senhor quer libertar muitos corações do desespero da salvação. Você tem jeito. Eu e você temos jeito. Pela fé, nós já possuímos a vida eterna. E quando nós passarmos deste mundo para a glória de Deus, aí experimentaremos todo o esplendor, todo o vigor da vida eterna em Deus, a comunhão eterna no amor da Trindade Santa. E por isso, nós temos a certeza, apesar das nossas fraquezas e limitações, que a vida eterna que começa aqui e agora nos assegura, nós não estamos condenados. Temos pecados, temos fraquezas, cometemos erros, mas nós não cremos na nossa condenação, nós cremos na nossa salvação. Nós cremos na salvação dos nossos entes queridos,
Nós cremos na salvação dos nossos filhos, dos nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco e que por vários motivos ainda se encontram escravas do pecado, escravas do mal. Elas não estão condenadas. Eu creio nisso. E como discípulo de Jesus, eu vou trabalhar, eu vou testemunhar a boa nova de Jesus, eu vou ministrar a graça do nome de Jesus, para que este irmão, esta irmã, não se deixe tomar pelo desespero da salvação, mas creia na própria salvação, que no nome de Jesus, pelo amor misericordioso de Deus, esta pessoa tem jeito. Ninguém está condenado. Ninguém está condenada. Mas também existem aqueles que se condenam, é a autocondenação, porque às vezes, sem perceber, essa pessoa se deixa escravizar pelo orgulho, pela presunção. São pessoas assim, tão otimistas nos próprios valores, acreditam tanto nos seus dons, nos seus talentos, nos seus valores, que na prática, mesmo que essa pessoa se diga cristã, na prática, ela vive a sua vida sem precisar da graça de Deus. São os presunçosos. Pessoas que pecam pelo orgulho. Elas são tão otimistas. Você conhece alguém assim ou não? Tudo está bom, tudo está bonito, maravilhoso, mas no sentido de que pelo orgulho, essa pessoa se sente a tal. Tudo que ela faz está sempre bem, né? Tudo que ela faz, tudo que ela diz é a verdade toda. Se alguém contraria, se alguém diz outra coisa diferente daquilo que ela disse, ela afirmou, meu Deus, ela arma o barraco. E é a pessoa assim, extremamente otimista em relação aos próprios dons, valores, talentos. Tudo ela pode, tudo ela consegue, tudo ela conquista. É claro, gente, nós não somos somente pecado, nós não somos somente mal, erro, miséria. Não, nós temos dons, nós temos valores. E é preciso acreditar nesses dons. É preciso acreditar nesses valores, nas coisas positivas que todos nós possuímos. Porém, não com orgulho, não com a presunção, que pouco a pouco nos leva a uma vida sem Deus. Pouco a pouco vai nos levando a não necessitar da graça de Deus, não necessitar da misericórdia de Deus. É o tipo da pessoa que jamais fará um exame de consciência para rever a própria caminhada, para rever as próprias decisões, para perceber os próprios erros, para perceber os próprios pecados. Uma pessoa que dificilmente pedirá perdão. Dificilmente reconhecerá os próprios pecados e pedirá perdão. Os próprios erros e pedirá perdão. Se desculpará. Porque a presunção, o orgulho, esse otimismo exagerado em relação a si mesma, leva a pessoa a se tornar escrava do orgulho, da presunção. Também essa pessoa se condena.
Porque a salvação, a experiência do amor misericordioso de Deus, a vida eterna se manifesta na vida daqueles que creem. E quem crê, confia na graça de Deus. Quem crê, suplica a graça de Deus. Quem crê, coloca em ação os próprios dons, os próprios talentos, para o bem dos outros, não para o próprio bem. Não para a própria felicidade, a própria realização, mas para manifestar a vida do reino de Deus na vida dos seus semelhantes. Quem crê, rompe os laços do próprio coração com o orgulho, com a presunção. Repito, por um lado, vivem o drama da condenação os que se desesperam da própria salvação, porque se julgam não ter jeito. Se julgam já condenadas. Por outro lado, existem aqueles que se condenam por causa da presunção, do pecado, do orgulho. Irmãos e irmãs, aqui estamos porque cremos no nome de Jesus. Aqui estamos porque cremos que não estamos condenados, mas que o Pai das misericórdias enviou o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois o Pai das misericórdias não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Finalmente, para nós concluirmos esta reflexão, esta experiência da misericórdia de Deus, o convite que o Pai das misericórdias nos faz é que nós sejamos profetas, ministros, anunciadores deste amor misericordioso do Pai, levando as pessoas à abertura de seus corações, à abertura de suas mentes, para a experiência da fé em Jesus como Filho de Deus Salvador. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, não podemos permitir que os nossos semelhantes sejam condenados pelo mal, sejam condenados pelo pecado. Por pior que seja o pecado que escravizou aquele irmão, que escravizou aquela irmã, por mais difícil que seja para aquele irmão, para aquela irmã sair daquela situação de pecado, nós não podemos acreditar que aquela pessoa já está condenada. Não podemos. Como discípulos e discípulas de Jesus, porque nós aderimos ao reino misericordioso do Pai, porque nós aderimos à pessoa de Jesus, nosso único Senhor e Salvador, pela fé, pelo poder do Espírito Santo, nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, não podemos condenar as pessoas. Pelo contrário, devemos assumir a nossa missão de ministrar o amor misericordioso do Pai, levando às pessoas o conhecimento da pessoa de Jesus, levando às pessoas o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Jesus, levando as pessoas à experiência da fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador.
Talvez, para que você possa exercer essa missão, talvez você tenha, meu irmão, talvez você tenha, minha irmã, que aderir a nosso Senhor por uma vida mais intensa de oração. Rezar pela conversão dos pecadores, rezar pela libertação da escravidão do pecado, rezar pela libertação da escravidão das drogas, da prostituição, de uma vida sem sentido, uma vida sem fé, uma vida sem Deus. Rezar é uma forma de nós nos comprometermos com o amor misericordioso do Pai, é uma forma de nós darmos às pessoas a oportunidade de experimentar esta fé que salva, esta fé que liberta, esta fé que dá a vida eterna em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Rezar pelas pessoas. Você tem intercedido pelas pessoas? Você tem rezado pela conversão das pessoas? Mas não basta. Além da oração, irmãos e irmãs, é o testemunho da nossa própria vida. Que você não precisa ficar fazendo propaganda. Você não precisa ficar colocando diante de si holofotes, chamando atenção para si. Eu vivo a palavra de Deus, eu coloco em prática os mandamentos de Deus. Não, viva. Testemunhe por uma prática concreta de amor, de misericórdia, de solidariedade, uma vida de justiça, uma vida de quem verdadeiramente ministra o amor misericordioso do Pai aos enfermos, aos encarcerados, aos injustiçados, aos marginalizados, sendo presença, procurando ajudar. Nós não vamos resolver todos os males do mundo, não iremos. Mas podemos fazer alguma coisa, podemos testemunhar o Evangelho com essa coragem que Pedro e João tiveram de dizer para aquele coxo de nascença, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Sendo presença do amor misericordioso de Jesus, do amor misericordioso de Deus, junto às pessoas mais necessitadas. Testemunho, gente. Testemunho de fé para ministrar o amor misericordioso do Senhor. Mais uma vez eu peço ao Pai das misericórdias, Ele que nos enviou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, o Pai das misericórdias, que não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Eu peço ao Pai das misericórdias que aumente em nós a fé. E que nos dê pela fé a coragem de espalhar pelo mundo o seu amor misericordioso. A coragem de dizer para as pessoas que em Jesus ninguém está condenado. A coragem de dizer para as pessoas que em Jesus ninguém está condenado, mas todos podem, pela fé em Jesus, este nome que nos foi dado debaixo do céu, este nome que nos foi dado aqui na terra, no qual nós encontramos salvação. Sim, no nome de Jesus, todos têm a salvação. Com a mão no seu coração, faça a sua oração agora, meu irmão, minha irmã. Vamos todos, primeiramente, pela oração, responder à palavra de Deus, dar uma resposta ao apelo misericordioso do Pai. Abra o seu coração agora, meu irmão, minha irmã, para a renovação do dom da fé,
Peça agora ao Espírito Santo que Ele aumente a sua fé, que Ele faça de você um homem que verdadeiramente crê, uma mulher que verdadeiramente crê. Dai-nos, Espírito Santo, um novo vigor, uma fé nova, uma fé de adesão ao reino de Jesus, uma fé que verdadeiramente confia no amor misericordioso do Pai. Dai-nos, Senhor. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus, neste santuário do Pai das Misericórdias, neste dia solene, neste dia lindo, da solenidade da Santíssima Trindade. Ó Espírito Santo, vós que sois o dom do amor entre o Pai e o Filho, derramai agora esse amor em nossos corações. Sim, Espírito Santo, para que creiamos, sejamos um povo de fé, porque quem crê possui a vida eterna. Quem crê supera todo o mal da condenação. Eu que muitas vezes me julguei condenado, eu que muitas vezes me desesperei da salvação. Sim, ó Espírito Santo, libertai o meu coração de toda a condenação. Eu que muitas vezes pequei pela presunção, eu que muitas vezes pequei pelo pecado de orgulho, ó Espírito Santo, libertai o meu coração de toda a presunção, de toda a escravidão na condenação, porque verdadeiramente eu creio, mas aumentai a minha fé, porque eu quero possuir a vida eterna, e eu quero, possuindo a vida eterna, levar aos meus irmãos e irmãs esta experiência de fé e salvação. A fé no nome de Jesus, a fé na pessoa de Jesus, a fé na palavra de Jesus, nos ensinamentos, na doutrina de nosso Senhor, porque esta fé nos faz experimentar o amor misericordioso do Pai. Sim, esta fé nos abre ao Pai das Misericórdias, para que o seu amor possa chegar ao coração dos meus irmãos e irmãs. Eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre todos vós, irmãos e irmãs, para que recebais uma unção nova, a unção do Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, que agora é derramado com todo o poder da misericórdia de Deus, para que ninguém se condene, para que ninguém se sinta condenado, pelo contrário, para que todos vós creiais no nome de Jesus, e aderindo à pessoa de Jesus, aderindo ao reino de Jesus, aderindo às palavras de Jesus, todos vós sejais discípulos da misericórdia, missionários da misericórdia. Levem a misericórdia do Pai das Misericórdias aos irmãos e irmãs que ainda infelizmente vivem a escravidão do mal, a escravidão do pecado, vivem na condenação, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!